Espero que estejam todos bem e com muita energia para assistir a mais um vídeo deste, que é o canal mais interativo do Direito. No vídeo de hoje darei sequência a alguns conceitos de economia política iniciada no último vídeo. Abordarei as seguintes temáticas: definição de eficiência, o conceito de desemprego, externalidades positivas e negativas, ponto de saciedade, as leis da procura e da oferta e ainda efeitos da curva da procura. Quanto ao conceito de eficiência, significa que existe ausência do desperdício de recursos. Significa que alguém está a agir de forma eficiente quando, por exemplo, não desperdiça recursos, quando está a utilizar, portanto, todos os recursos disponíveis. Pode entender-se também por eficiência a ausência do desperdício de recursos quando se produz eficientemente, não se desperdiça, portanto, nenhum tipo de recursos. É a força ou a virtude de produzir um efeito sem desperdício. No que tange ao desemprego, o desemprego combate-se através de programas de promoção de emprego, incentivando as empresas a contratarem mais pessoas, baixando assim os impostos ou despesas sociais e concedendo, portanto, subsídios para que as empresas tenham mais funcionários. Relativamente às externalidades, temos externalidades positivas e externalidades negativas. Mas, entrando no conceito de externalidades, significa que são efeitos derivados de uma atividade económica que vão atingir terceiros sem que estes nada tenham, portanto, feito para isso. Estes efeitos podem ser positivos ou negativos quando atingirem positivamente ou negativamente os indivíduos. Por externalidade positiva, vou dar aqui um exemplo. Uma universidade em que os comerciantes vão lucrar com o fluxo de estudantes que vão ser atingidos pela existência de uma universidade nesse local, sem nada terem contribuído para isso. Um outro exemplo é o corpo de segurança de uma universidade, que vai ser um benefício para os residentes desta área, pois sentir-se-ão mais protegidos, seguros e também nada contribuirão para esse efeito. Quanto à externalidade negativa, temos a poluição, por exemplo, é um efeito de atividades económicas que vai atingir aqueles que nada contribuíram para isso. Portanto, o Estado tem a obrigação de os tentar colmatar ou atenuar. Assim, anteriormente à poluição, o Estado deverá obrigar as empresas a utilizar matérias menos poluentes ou obrigar as empresas a utilizar filtros e os automóveis a utilizar catalisador. Depois da poluição contestada, deverá aplicar, obviamente, multas, como é o caso do poluidor pagador. Já o ponto de saciedade significa que a utilidade marginal é igual a zero, ou é o ponto em que a utilidade total atinge o seu máximo. Agora, entrando na matéria das leis da procura e da oferta, temos por definição de procura a relação entre a quantidade de um bem que um indivíduo ou grupo de indivíduos deseja e é capaz de comprar num determinado período de tempo, e ainda o preço desse bem, considerando todos os outros fatores além do preço desse bem constantes. Agora, a curva da procura é um gráfico que representa essa relação entre a quantidade de um bem procurado e o seu preço num determinado período, mantendo todos os outros períodos constantes. Já a lei da procura estabelece uma relação entre quantidades procuradas e preços. Diz que se um preço subir, a quantidade procurada diminui. Se o preço baixar, a quantidade procurada aumenta. Existe, portanto, uma relação inversa. Esta relação acontece devido à racionalização económica do consumidor, ou seja, o consumidor é um sujeito racional e tende a pautar o seu comportamento económico racionalmente. Isto é, tendo em conta os recursos de que se dispõe, são escassos, e tem que otimizar ou dar melhor destino a esses recursos escassos. Se o preço aumenta, por exemplo, o consumidor vai ter de dispor de mais recursos para obter esse bem. Se, pelo contrário, o preço de um produto baixa, o consumidor tende a dispensar, portanto, menos recursos e adquirir maior quantidade. Como tudo, existem sempre exceções. Existem exceções, portanto, da lei da procura.
Naturalmente, existem exceções à lei da procura, não é? Portanto, que são chamadas as de procura condicionada. São situações em que não se verifica a lei da procura. Verifica-se, portanto, uma situação em que o preço aumenta e a quantidade procurada não diminui. E às vezes até aumenta. Por exemplo, esta situação acontece com bem de primeira necessidade e com os bens de luxo e as chamadas procuras patológicas. Já. Quanto aos efeitos da curva da procura, temos dois. O primeiro deles é o efeito de substituição do consumidor. Este tem a ver com o tipo de bens sucedâneos, são bens que podem ser facilmente substituídos por outros, como é o caso do azeite e do óleo, da manteiga e da margarina. Se um bem for insubstituível, a elasticidade da curva da procura é menor ou nula. Mas se um bem tiver muitos substitutos, a elasticidade da curva da procura é, obviamente, maior, uma vez que existem alternativas. Concluindo, quanto mais alternativas houver, quanto mais bens sucedâneos ou substitutos existirem, mais protegidos está o consumidor em relação à alternativa de preços, pois o consumidor pode deslocar o seu consumo daquele produto que teve um aumento de preço para outro que irá fazer a substituição. Portanto, quanto mais produtos substitutos houverem, maior é a elasticidade da curva da procura. O segundo efeito da curva da procura prende-se com o efeito do rendimento do consumidor. Se, por exemplo, uma caixa de fósforos que custa 10 cêntimos sofresse um aumento de 50%, passaria a custar 15 cêntimos. A procura não deixaria de ser a mesma, pois o peso que esse preço tem no orçamento do consumidor é muito diminuto, insignificante, portanto. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado e, claro, não se esqueçam de subscrever se ainda não o fizeram, comentar e partilhar de forma a fazer o canal crescer. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem!